Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. A nossa convidada de hoje é a candidata vereadora de Suzano, Renata Priscila. Mãe de 2 filhos, ela é professora, servidora da educação de Suzano também desde 2005. E atualmente é candidata vereadora pelo Avante. Seja muito bem-vinda, Renata. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada, Leonardo. Eu que agradeço o Grupo Hoje de Comunicação, que carinhosamente me fez o convite. E essa oportunidade de poder falar com as pessoas sobre esse novo momento da minha vida, que é, sim, a candidatura a vereadora na Câmara Municipal de Suzano. E, Renata, eu quero começar essa entrevista falando um pouco sobre você. Você é professora da Rede Municipal de Ensino de Suzano há 19 anos, já é servidora ali da Educação de Suzano há 19 anos. E eu queria que você contasse qual foi alguma das suas experiências mais gratificantes deste tempo que você atua na educação da nossa cidade. Sim, são 19 anos dedicados à educação municipal, mas já são 28 anos dedicados à educação de modo geral. Então, já fiz muitas coisas em educação e, sim, há 19 na rede municipal. Eu gosto de dizer que, para mim, o meu ingresso na rede municipal foi um divisor de águas, porque logo quando eu fui admitida no concurso público e eu fui atuar em creche, eu percebi o universo rico que nós temos e o trabalho magnífico que se faz nas creches. E eu tive oportunidade de viver isso duplamente, porque ao mesmo tempo em que eu descobria essa nova faceta, essa nova etapa da educação das nossas crianças, eu tinha os meus filhos com a mesma idade dos meus alunos. E aí eu pude perceber claramente qual a diferença que faz quando a criança ela é acompanhada e ela tem a oportunidade de frequentar espaços de creche, onde para muitos tem um mito de que é só um espaço de cuidado, mas eu como educadora já entendia que era um espaço sim de estímulo, educação, né, de vivências importantes nessa faixa etária, e isso só foi reforçado porque como eu tinha os meus filhos na mesma fase de idade, eu via o quanto as crianças da creche eram desenvolvidas e o quanto os meus filhos eram dependentes. Então, que eles comiam sozinhos, levantavam a beiradinha do prato para tomar a sopa. Por quê? Porque já vinham de um trabalho sequencial das minhas colegas que tinham estado com aquelas crianças nos anos anteriores. Então, eu vivi tempos muito felizes na creche, né, nesse período, e principalmente fazendo esse comparativo da criança que frequenta, sim, um espaço escolar já desde a primeira infância e aquele que não. Então, eu pude fazer esse comparativo. Então, digo que o ingresso na rede municipal, tendo sido com creche, não poderia ter sido melhor, porque me fez valorizar ainda mais essa etapa da vida das crianças. E assim, Renata, uma questão que também é muito importante e que você também tem falado durante sua campanha, é a questão de investir cada vez mais na questão da educação infantil, né? A gente sabe que é geralmente a parte onde o município é mais responsável, né? Essa questão das creches, como você citou. Qual o impacto que uma educação infantil de qualidade tem na vida e no desenvolvimento da criança e depois, posteriormente, do adolescente e adulto? Sim. A gente sempre, em educação, a gente trabalha sempre com a ideia da sequência e da constância, né? A gente entende que quando você oferece boas oportunidades para as nossas crianças, à medida em que ele vai experimentando na sua trajetória escolar outras oportunidades com tanta qualidade quanto, o sucesso é garantido. Então, investir em educação já desde a mais tenra idade é o melhor investimento, e isso, portanto, não devemos nem usar a palavra gasto. Então, é de fato um investimento. Você investe na criança já desde o período da creche, com certeza, no final das contas, ali no ensino obrigatório de 4 e 5 anos, e depois toda a sequência no ensino fundamental e boas oportunidades em outros níveis, só fazem com que esse ser humano, esse cidadão, absorva as melhores oportunidades e cresça na sua vida tendo sucesso. E aí, Renata, diante de toda a sua atuação, você falou, são 28 anos já de atuação dentro da educação, por que você decidiu ser candidata a vereadora? Qual foi esse momento que você falou, não, eu quero adentrar nessa vida política, quero ser candidata a vereadora? Qual foi essa mudança de chave? Justamente pelo fato de que eu já vivi muitas experiências em educação, né? A educação sempre foi aquilo que eu sempre quis fazer, eu nunca pensei em ser outra coisa.
já vivi muitos papéis na educação. Então, já fui professora o tempo todo, nunca me afastei da sala de aula, já fui coordenadora pedagógica, diretora de escola, supervisora de ensino, trabalhei com a educação de jovens e adultos, formação de professores, e isso, no final das contas, me deu uma visão abrangente do processo educativo e o quanto que políticas públicas bem investidas fazem a diferença na vida do cidadão. Mas apenas um papel eu ainda não desempenhei na minha carreira e na minha trajetória, que é, sim, a vereança, né? E aí o prefeito Rodrigo Achiuchi, junto com a Larissa Achiuchi, com os quais eu tive a oportunidade de trabalhar nesses 7 anos e 9 meses da gestão frutífera de tantas entregas que o prefeito tem feito na nossa cidade. Trabalhei na Secretaria de Educação, então ali eu pude verificar a cidade, a sua rede de ensino do órgão central, a partir da Secretaria de Educação, a partir de políticas que realmente são a diferença para que as nossas crianças tenham sucesso. E aí ele me fez uma provocação. Então partiu muito do Rodrigo, né, e da Larissa, me provocar, me tirar um pouco da zona de conforto e dizer, olha, você já experimentou muitas coisas na educação. Que tal, de repente, levar essa sua experiência para um outro espaço que também precisa de diálogos e de provocações nesse nicho, que é a Câmara. E aí, depois de uma reflexão, inclusive familiar, porque realmente é um desafio grande, né, que nos consome muito tempo e energia, eu decidi aceitar e senti que estava preparada, e aí aceitei e estou nesse desafio. E Renata, inclusive, puxando o gancho disso que você contou que o prefeito e a primeira-dama falaram para você, como a sua experiência como professora, como educadora, e todas essas experiências que você viveu dentro da área da educação podem contribuir para uma atuação como parlamentar, caso você seja eleita? Eu acredito, sabe, Leonardo, que a escola ela é um recorte da sociedade. Na escola a gente percebe as mazelas sociais, a gente entende aquilo que está faltando, de fato aquilo que ainda precisa chegar para a população. Então é a partir da escola que a gente é um recorte daquilo que a gente vê de forma mais abrangente na sociedade. Então acho que ter vivido tantos anos em vários papéis na educação me fazem compreender de que maneira a gente pode ajudar mais as pessoas. E acho que aceitar, inclusive, o desafio para atuar na Câmara Municipal, se assim for da vontade da população, é levar toda essa minha experiência, toda essa minha bagagem daquilo que eu vivencio com as crianças. Né? Então, a delicadeza que é o trabalho com as crianças, mas também a força que a gente precisa ter, muitas vezes, para transformar a vida daquelas crianças naquele momento, com a sua força de trabalho, é algo que eu quero levar para a minha atuação na Câmara. Então, isso só me motivou, eu acho que me torna, além da sensibilidade, eu acho que muito forte para fazer esses debates daquilo que é preciso num espaço em que cada qual ali também trata das suas pautas, que são tão importantes quanto, mas a educação, principalmente na primeira infância, a educação básica, acho que a gente precisa ter esse protagonismo de fala na Câmara também. E Renata, vamos falar sobre propostas então, né? A gente conseguiu trazer algumas coisas que você tem proposto enquanto candidata, e uma delas é o fortalecimento da educação de jovens e adultos, o EJA, né? Inclusive implantando o EJA diurno. Fomentando o alinhamento entre o EJA e o SASP também, entre outras propostas voltadas para essa questão da educação de jovens e adultos. Na sua opinião, qual seria o impacto que esse fortalecimento do EJA causaria no município de Suzano? Sim. Bom, a educação de jovens e adultos também é um espaço que nós precisamos estar muito atentos, né? Então, é sempre muito importante saber de que maneira a sociedade, a nossa cidade, caminhou ao longo da sua trajetória escolar e aqueles que ficaram para trás. A educação de jovens e adultos no município, ela abrange os estudantes em nível de alfabetização, né? O Estado segue com a proposta da educação de jovens e adultos no Fundamental 2, vamos dizer assim, de 6º ano em diante, né? Nós temos uma rede que organizou a EJA na gestão do prefeito Rodrigo Achiuchi, mas eu entendo que nós podemos fazer mais, não é? Porque a cidade está em constante transformação, e eu entendo que, pelo perfil que nós temos dos nossos estudantes hoje, que frequentam a EJA, nós podemos também agregar outras atividades, não somente as que são relacionadas à educação, mas também aquelas que, de alguma maneira, trazem profissionalização para aquele público mais jovem e também um espaço de interação, de convívio para aquele perfil de estudante que são mais idosos, não é? A parceria com o SASP, eu me inspiro muito nas ações que a primeira-dama desenvolve na cidade, né?
e vejo o quanto frutífero é aquele espaço e que nós poderíamos atuar em parceria. Então, eu tenho certeza que, numa próxima gestão, quem estiver à frente vai validar também ações nesse sentido, porque é muito importante que a gente promova políticas intersetoriais. Então, que a educação possa caminhar com outras secretarias, com outros espaços e ocupar daquilo que já existe, fazendo uma interlocução. Então, o SASP com cursos profissionalizantes, que eles já oferecem, mas de alguma maneira casar isso com a atuação com os nossos jovens e adultos, e inclusive idosos, que o nosso público da EJA, neste momento, ele é um público mais idoso. Sim. Né? Também tem como uma das propostas nós aproveitarmos os espaços dos centros culturais que nós temos na nossa cidade, também como um espaço de aprimoramento ou até mesmo de visitação e de espaço de contemplação, fazendo sempre um trabalho casado com a educação de jovens e adultos. Isso é uma bandeira que eu trago muito forte, porque eu entendo que nós precisamos cuidar dos cidadãos no que se refere à educação em todas as fases da vida, inclusive aqueles que no momento em que a idade era a correta, não teve a oportunidade de finalizar os seus estudos. E, inclusive, falando sobre essa questão da educação na idade correta, a oportunidade, às vezes na idade correta que surge, você também tem a proposta da criação de um cursinho preparatório gratuito para vestibulares de escolas e faculdades técnicas. Então, tanto ETEC como Senai, Instituto Federal e FATEC, a FATEC que está em obras aqui também em Suzano, a gente já vai falar especificamente da FATEC. Hoje a cidade conta com um cursinho preparatório para o Enem. Sim. Como esses novos cursos vão poder auxiliar cada vez mais esses alunos dentro do município e até inclusive não somente na sua capacitação, mas eventualmente com o desenvolvimento econômico da cidade? Sim. Como eu disse, eu entendo que nós precisamos cuidar da população desde que ela nasce, até mesmo antes dela nascer, né? Quando a mãe está gerando um bebê, os cuidados com esse cidadão já precisa começar ali. E a gente sabe que a Suzano conta com uma rede de educação profissionalizante importante, muito robusta, né? Então nós temos neste momento, por exemplo, a ETEC, não só em Suzano, mas na região existem outras unidades com cursos diferenciados. O Instituto Federal, por exemplo, também com curso em nível técnico. E temos tanto a Univesp, que também é uma universidade virtual estadual, como a FATEC, que nós vamos falar, você já adiantou aí para mim que nós vamos falar sobre ela depois. Mas criar uma rede que dê oportunidades para que os nossos jovens possam aproveitar, porque não adianta ter, ele se sentir preparado para acessar aquele serviço, aquele espaço de educação que é pública, né? É um espaço público. Então, muitas vezes, o jovem, ao final da sua escolarização no ensino fundamental, pode se sentir inseguro, pode sentir a necessidade de ter uma oportunidade de reforçar alguns conteúdos que, no final das contas, vão cair ali naquela prova, no vestibulinho, né, que a gente chama. Então, por que não ter um espaço gratuito? E eu me inspirei muito, sim, no cursinho preparatório que a primeira-dama desenvolve já com muito sucesso para o nível superior, inclusive com resultados muito importantes e aprovação em universidades, inclusive públicas, e eu me inspirei também por uma experiência pessoal. Então, os meus filhos, eles vivem hoje a realidade do curso técnico, não é? Então, eles prestaram o vestibulinho, sentiram o peso que é aquela prova, o quanto difícil é, ficaram nervosos, ou seja, como pais, eu e meu marido, nós passamos por isso, e aí nesse meio de tempo em que eu preparava um pouco as minhas propostas, e eu pensei, é muito importante que a gente dê respaldo suficiente para que o jovem não perca a oportunidade, porque nós já temos, o mais difícil nós já temos, que são instituições sérias, que já prestam um serviço de qualidade na região, e a gente precisa somente incentivar, encorajar e, ao mesmo tempo, garantir preparação para aqueles que não se sentem encorajados naquele momento para fazer o cursinho preparatório e aí sim ter sucesso e o ingresso e poder transformar a sua vida para melhor. Né? Já respondendo a sua segunda pergunta, isso no final das contas fortalece a própria absorção desses jovens na região, porque nós temos uma região que contempla muitas indústrias, muitas fábricas e que muitas vezes inclusive direciona um pouco o pedido de cursos sabendo quais são as faltas de profissionais. Então, o que está faltando na região? É um profissional X? Então, vamos desenhar um curso
mas aí o jovem precisa acessar, e eu acho que o cursinho preparatório, ele trabalha bem nesse sentido. E falando nessa questão que você até disse, o mais difícil a gente já tem, né? E entre essas dificuldades a gente tem conseguido finalmente desenvolver as obras da FATEC, estão em desenvolvimento, já está em construção ali na região do bairro Jardim Imperador, próximo ao Monte Cristo também. Vai ser uma das primeiras faculdades técnicas, a primeira faculdade técnica gratuita da cidade, que é um grande avanço para a educação municipal. Eu queria que você falasse quais são os benefícios que uma faculdade desse porte, porque a gente sabe que a FATEC é conceituada em todo o estado de São Paulo, quais são os benefícios que um equipamento como esse traz para a nossa cidade? Traz, primeiramente, a oportunidade dos nossos jovens e até quem já passou daquela fase, mas que nesse momento volta a estudar justamente para melhorar a sua condição de buscar um emprego melhor. Acho que a região conta com um círculo aí de indústrias potentes, muito importantes, e que muitas vezes não encontra a mão de obra qualificada aqui na região. Então, ter uma faculdade tecnológica, essa sim a primeira, né, somada à própria Univesp, que já existe no município, sim, isso potencializa potencializa o currículo mesmo dos nossos jovens, né? E faz com que eles possam ser absorvidos aqui perto de casa, né? Então, esse deslocamento, às vezes, para buscar um trabalho fora, e às vezes precário, justamente por não ter uma formação, você vira a chave, né? Você qualifica a população local, abre-se para outros públicos, obviamente, mas você tem ali a inserção e a possibilidade dos jovens da cidade, do entorno, terem uma boa formação, e a indústria pode absorver essa mão de obra, inclusive mais perto de casa, gerando renda e transformando a vida dessa família, né? Eu sempre digo que uma geração precisa melhorar a outra. Então, quando você investe em educação, inclusive a profissionalizante, a tecnológica, a superior, você garante que esse jovem passe a ter uma renda maior do que muitas vezes os seus pais. E quando ele constituir família, ele vai devolver isso, ele vai oferecer mais para aquela nova geração, e isso vai se tornando um círculo virtuoso, né? Então, é nisso que eu acredito, que essa mola, a educação, ela é uma mola propulsora para o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento regional e o desenvolvimento do nosso país. E, Renata, apesar de você ter bastante propostas voltadas para a questão da educação, não só para a educação também você deseja propor a criação de 2 centros dia do idoso, principalmente na região central e na região de Palmeiras. Eu queria que você falasse qual a ideia para esses equipamentos, como eles funcionariam e quais seriam as atividades oferecidas neles, principalmente. Sim. Suzano conta com um Centro Dia do Idoso na região norte, ali na região do Boa Vista. O Centro Dia do Idoso, como ele é constituído hoje, ele é uma parceria com o governo do estado, que eu acho muito frutífera. Eu tive a oportunidade de visitar o Centro Dia do Idoso. É um espaço belíssimo, é uma construção que a cidade faz a partir de um recurso do governo do estado, a prefeitura ela cede o terreno, então é uma forma de fazer. Eu proponho a construção de mais 2 centros, porque sei que a demanda é crescente, não é? E o trabalho que é desenvolvido no Centro Dia do Idoso, ele é um trabalho desenvolvido para idosos semidependentes. Então, são idosos que, de alguma forma, precisam de cuidados, mas não são acamados e ainda conseguem ter uma convivência com outros idosos, o que é muito importante para que não fique recluso em casa, muitas vezes correndo risco de cair, porque a vida dos filhos, ela está naquele período em que todo mundo precisa correr para resolver a sua vida, para cuidar das suas coisas. Então, durante o dia é muito difícil ter com quem deixar o idoso. Então, nessa questão, é importante um serviço público que garanta isso. Eu tenho resultados muito positivos daquilo que é desenvolvido na região norte, mas entendo que é possível fazer mais e expandir. De 2 maneiras, ou fazendo, sim, uma parceria da mesma maneira como foi feita na primeira construção, ou, de repente, pensar num serviço que seja feito a partir do terceiro setor, em que a gente possa abrir um edital e regulamentar, né, e colocar todas as características daquilo que é preciso fazer nesse momento, e uma entidade séria que passe por todo o processo de validação possa assumir o serviço. Existem outros serviços semelhantes em menor escala, mas na potência que é o Centro Dia do Idoso, nós temos este na região norte, sim, com muito sucesso acontecendo as atividades lá, sendo tocada por uma entidade, porque é assim que é feito o conveniamento, e eu proponho que a gente possa expandir para outras regiões
da cidade, porque eu sei que tem público para esse serviço. Sim, e você também tem falado sobre propostas dentro da área da saúde, como a defesa do direito da pessoa com fibromialgia para receber o atendimento multidisciplinar no SUS. Eu queria que você falasse como é feito atualmente o atendimento dessas pessoas e o que mudaria a partir desse seu projeto. Sim. O público das pessoas com a fibromialgia, eles têm questões que são muito específicas. E nós temos legislações que são muito recentes, que abraçam essa população. Né? Então, por exemplo, Suzano conta, não posso deixar de mencionar, Suzano conta com uma legislação, com uma lei que prevê, por exemplo, o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia. Né? Mas o que me parece que a população me traz e o que eu observo caminhando pelas ruas, falta ainda uma divulgação maior, porque, como eu disse no início, é tudo muito recente. A legislação que hoje abraça a população com fibromialgia, ela é muito recente. Por exemplo, esta municipal é de 2022. Em 2023, nós tivemos aí uma lei federal que que garante que a pessoa com fibromialgia seja considerada uma pessoa com deficiência, para efeitos de direitos, não é? E, ao mesmo tempo, também traz algumas normativas para o atendimento que se pretende multidisciplinar. Porque a fibromialgia ela é uma síndrome que ela traz outras facetas. Então, ela não é somente uma questão que todo mundo vê como algo que causa dores, que é muscular, que tem a ver com a questão reumatológica, que é sempre o primeiro atendimento que se faz com esse paciente. Mas também acomete as pessoas de processos de ansiedade, também de depressão. Então, há uma normativa, uma regulamentação que precisa vir para os municípios, que é justamente um atendimento que traga uma visão mais integral desse paciente. Né? Suzano faz o atendimento, com certeza, em nenhum momento deixou de fazer, mas por ser algo muito novo, eu tenho sido muito procurada pelas pessoas para que a gente possa fazer um desenho, e eu tenho certeza que Suzano vai abraçar isso da melhor maneira possível, em que a gente possa garantir para esse público em especial um atendimento multidisciplinar que inclusive inclua psicólogos, mas veja, a rede ela conta com todos esses serviços, Sim. mas é desenhar isso de uma forma muito amorosa para as pessoas que são acometidas por essa síndrome e que neste momento muitas vezes não está sendo tratada como um público específico. Eu acho que é ter protocolos específicos para essa população. E falando dentro deste assunto, porque você até citou essa questão da pessoa com fibromialgia ser considerada uma pessoa com deficiência, você também tem a ideia de criar um centro de convivência para adultos com deficiência. E eu queria que você falasse na sua ideia, quais seriam os serviços oferecidos por esse equipamento e se isso também incluiria como se fosse uma parceria, inclusive com o Centro de Apoio à Criança com Deficiência, que tem sido construída ali no Parque Max Pfeffer. Como funcionaria também, inclusive, essa relação entre os equipamentos, eventualmente? Muito legal que você tenha falado do Centro de Apoio à Criança com Deficiência, porque é algo que eu participei ativamente na Secretaria de Educação, no desenho e na articulação entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, porque é um equipamento que, de fato, vai atuar nessas duas vertentes, né? Então, eu fico feliz que você tenha tocado nesse assunto, porque é um projeto lindo que foi desenhado, ele já tem uma concepção por trás, porque todo equipamento, ele não é somente as paredes, não é somente uma piscina que você construa, né? Ele tem toda uma concepção de serviço que vai ser prestado ali, isso foi muito complexo de desenhar, foram muitas reuniões, muitas etapas com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, pensando no melhor que nós pudéssemos oferecer para as crianças a partir do equipamento público que em breve, com certeza, vai ser entregue, porque ele é bem grande e ele vai servir muito à população de Suzano. Mas, paralelamente a isso, a gente precisa sempre entender que a criança com deficiência, ela tem uma permanência nas escolas por um tempo determinado, não é? E, ao final desse processo, nem todas elas vão dar prosseguimento à sua escolarização. Então, neste caso, é muito importante que esse adolescente, ele passe a ser adolescente, depois adulto, mas que ele tenha com o que se ocupar, ele tenha um espaço onde ele possa se relacionar com outros jovens e adultos. E Suzano conta com um centro já.
Acho que é muito bacana a gente falar sobre a possibilidade de aprimorar aquilo que está sendo feito e expandir. Então, Suzano conta com um centro de convivência para pessoas com deficiências, e aí são jovens e adultos, quando já dá a terminalidade escolar, então ele já frequentou a escola, ele já absorveu da escola aquilo que foi possível e todo o seu potencial foi desenvolvido ali, mas deu a terminalidade, né? E aí ele passa a frequentar um outro espaço que garante para ele o relacionamento com estudantes com... a gente chama de frequentadores, porque daí lá não é um espaço escolar, então ele tem a oportunidade de se relacionar e de conviver e de desenvolver outras potencialidades também. Então eles têm trabalhos com horta, com artesanato, com dança, com atividades físicas, a própria alimentação ali a todo tempo e acompanhamento também de profissionais como fisioterapeuta, como psicólogos, acompanhando esse frequentador sempre. Mas nós temos um, então eu entendo que é importante nós criarmos 2. Este centro de convivência que nós temos neste momento, ele é mantido integralmente pela prefeitura. A minha ideia é justamente que a gente possa também abrir editais e que o terceiro setor possa ser aquele que vai fazer a gestão de outros 2 a priori, pensando aí territorialmente, né? Nós temos um na região central, a ideia seria fazer um na região norte, um na região sul, mas sempre analisando muito a demanda, né? Porque como é um serviço que já existe, a gente sabe qual é a fila de espera e a gente consegue direcionar o atendimento para onde realmente precisa, inclusive fazendo um redirecionamento. Muitas vezes aqueles que hoje são atendidos no centro são da região norte, por exemplo. Sim. Então nós podemos criar um lá, fazer a migração desse público e atender na região central quem de fato mora nessa localidade. E conseguir descentralizar os serviços também, exatamente, de certa forma, né, sim, Renata? Sim. E além disso tudo, uma pauta que você tem defendido também é a maior participação da mulher na política. Hoje a gente sabe que dentro da Câmara nós temos uma apenas vereadora. E eu queria que você falasse, enquanto mulher, você sente hoje que a Câmara tem uma representatividade feminina de fato? E qual será o seu principal trabalho, caso eleito vereadora, para o apoio direito das mulheres, apoio aos direitos das mulheres suzanenses? Olha, Leonardo, nós sabemos que nós somos maioria na população, né? A mulher, ela é maioria na população e ela é minoria nos cargos de representação, nos cargos de comando. E essa realidade, ela precisa mudar. E ela só vai mudar se nós trabalharmos em alguns eixos. A educação é um deles, não é? À medida em que nós vamos trabalhando com, tanto na questão da educação formal, como também o trabalho com as famílias, de empoderamento das meninas, para que elas entendam que podem ocupar o espaço que elas quiserem. Eu acho que neste momento, estando candidata a vereadora, é um papel que também me cabe, justamente ser inspiração, de que nós mulheres podemos ocupar os espaços que quisermos. Ao longo da minha vida, eu ocupei um espaço que era confortável para mim como mulher. O espaço da educação é um espaço feminino lá na sua essência, mas que hoje, inclusive, nós temos rompido paradigmas, tendo, inclusive, profissionais da educação infantil, homens, né? Então, esse movimento não só da mulher também ser inserida em papéis dos quais todo mundo entende que são masculinos, também nós fazemos um movimento inverso. Então, ou seja, romper barreiras. Acho que nós precisamos dialogar mais com as pessoas e, sobretudo, com as crianças, de que não existe limite para aquilo que nós queremos fazer na nossa vida, né? Que a gente pode ocupar os espaços que quisermos, tanto meninos quanto as meninas, que não existe brincadeira de menino e brincadeira de menina. Então, isso era muito frequente nas escolas, a gente trabalha muito para que isso seja rompido. Então, as crianças brincam do que elas quiserem, assim como elas podem escolher profissões que elas quiserem. O que basta é nós darmos as oportunidades para que eles lancem mão daquilo que eles quiserem fazer. E na questão do protagonismo feminino, principalmente na questão da política, entendo sim que é ainda inicial, mas acho que a gente já cumpre papéis importantes. Neste momento, por exemplo, eu com a minha candidatura aqui a todo vapor e tendo dialogado muito com as pessoas, me inspirando sim em outras mulheres, né? A própria Larissa, ela rompe um paradigma importante aqui na cidade, porque ela é a primeira-dama do município, mas ela não ficou como sendo a primeira-dama do município somente na essência do termo ou daquilo que se praticava antes. A Larissa, ela trouxe para si responsabilidades muito importantes, dizendo que ela precisava ajudar o marido a reconstruir a cidade de Suzano, a resgatar o orgulho de sermos suzanenses, e ela fez isso lado a lado com o Rodrigo, não medindo esforços. Então, também é uma inspiração.
E sobre a representatividade na Câmara, eu acho que todo mundo que consegue chegar lá passa a ser inspiração para as outras pessoas, sim. Eu sonho com o tempo em que, não por força de lei, mas que a gente possa ser... que nós possamos ocupar os espaços, sem dizer que temos que ser maioria ou minoria, mas que cada qual possa ocupar o espaço independentemente de ser mulher ou de ser homem, né? E sim porque apresentou uma boa proposta para a população, tem uma trajetória que a qualifique e gabarite, tanto homens como mulheres, e esse espaço ser ocupado naturalmente por homens e mulheres. Lamento que a Câmara hoje tenha somente, de fato, uma vereadora, mas estou aqui me colocando à disposição para, nessa próxima legislatura, ser uma vereadora eleita lá, representando, e que tenham outras, inclusive, não é? Sim, e Renata, dentro disso tudo, falando ainda sobre políticas voltadas às mulheres, eu queria que você falasse como você enxerga a atuação na cidade sobre os trabalhos de proteção. Principalmente, a gente sabe que a gente tem muitos trabalhos, principalmente um que se destaca em Suzano é a Patrulha Maria da Penha, por exemplo, que protege mulheres que estão sob medida protetiva. E eu queria que você falasse, caso eleita, qual será a sua articulação para que esse protagonismo feminino aumente na política municipal? Eu penso que, assim como eu disse, das oportunidades que nós temos que dar para as crianças ao longo da vida, sejam meninos ou meninas, nós precisamos também, neste momento, atuar fortemente na proteção contra a violência que as mulheres muitas vezes sofrem, inclusive dos seus companheiros, não é? E Suzano tem uma rede protetiva bastante importante, né? Se nós formos comparar, inclusive, com outras cidades, talvez Suzano seja a cidade que tem uma rede mais completa, né? Então, por exemplo, para citar, você citou a Patrulha Maria da Penha, que inclusive é inspiração para outros municípios que vêm conhecer o trabalho que a GCM faz com esse serviço que é tão importante. Mas, por exemplo, temos uma delegacia, né, de proteção de defesa da mulher. Nós temos, por exemplo, o CRAVE, que é um serviço de apoio e de assistência às pessoas vítimas de violência, especialmente mulheres, que são a maioria acometidas. Temos, por exemplo, um Conselho Municipal de Direitos das Mulheres muito atuante, né? E o prefeito Rodrigo criou o Departamento da Mulher, que é justamente para articular todas essas políticas. E como vereadora, eu entendo que o nosso papel é sempre fortalecer essas políticas e conscientizar as pessoas, especialmente as mulheres nesse caso, de que elas têm uma rede de proteção importante que precisa ser acessada, e círculos de violência, sejam de qual tipo for, precisam ser rompidos. E também entendo que nós precisamos atuar fortemente no empoderamento econômico. Então, da mesma maneira como eu volto a dizer, quando você atua fortemente na educação e você garante que as meninas, inclusive, se tornem independentes, dificilmente elas tolerarão um relacionamento tóxico, abusivo e agressivo. Então, são muitos eixos que precisam ser trabalhados. Então, o fortalecimento das políticas que já existem, a fiscalização para que haja cumprimento das leis existentes, e também políticas públicas que garantam o desenvolvimento ao longo da vida, especialmente aqui falando dessa pauta, das mulheres, para que elas não tolerem violência por questão de serem dependentes dos seus companheiros. Então, atuar em frentes múltiplas, desde a primeira infância ao longo da vida, e acho que o papel da vereadora é muito nesse sentido, até por ser mulher, não poderia ser diferente. E daí, Renata, você citou, por exemplo, o trabalho do prefeito Rodrigo Axuxa. Eu queria que você falasse como você avalia a gestão dele, principalmente você que fez parte do trabalho dentro da Secretaria de Educação, principalmente na educação. Como você avalia a gestão desses quase 8 anos de Rodrigo Axuxa? Sim. Eu tive a oportunidade, Leonardo, de atuar com o Rodrigo desde o primeiro dia do mandato, que foi dia 2 de janeiro de 2017. Recebi o convite de contribuir na gestão da cidade que eu nasci, que eu cresci, que eu me casei e hoje eu crio os meus filhos. Então, isso para mim foi um privilégio gigantesco, e principalmente na área que eu escolhi para a minha vida, que é a área da educação. O Rodrigo, ele é um prefeito combativo, um apaixonado por Suzano, e é nisso que a gente também se alinha muito, porque nós amamos a nossa cidade, e amar uma cidade é cuidar dela cotidianamente. O Rodrigo, ele não se furtou da responsabilidade grandiosa que ele recebeu da população, e não somente no primeiro mandato, mas fez um segundo mandato de muitas realizações ao lado da Larissa e do time que ele constituiu, de técnicos e pessoas que também amam Suzano.
Especialmente na educação, nós tivemos muitas entregas, então nós conseguimos fazer aí uma revolução, trouxemos trouxemos equipamentos para a nossa rede que até então nós não tínhamos. Então, por exemplo, hoje a nossa cidade ela conta com Chromebooks, todas as escolas têm Chromebooks. A ideia não é que essa criança leve os Chromebooks para casa, é que de fato seja um equipamento de uso pedagógico pelos nossos praticamente 1.600 profissionais de educação, professores que nós temos. Inclusive, faço sempre um destaque de que nós temos uma rede de professores muito potente, muito valiosa, da qual eu faço parte, eu tenho muito orgulho, porque são profissionais que garantem o melhor para as nossas crianças cotidianamente, e só faz sentido qualquer investimento que o prefeito faça em qualquer cidade que seja, se isso chegar na mãozinha da criança, como eu brinco. Sim. Então, se isso não fizer sentido para a criança, isso não potencializar a aprendizagem da criança e não elevá-la a um nível superior de desenvolvimento e aprendizagem, não fez sentido. E o Rodrigo, ele sempre deu muita autonomia para a gente da Secretaria de Educação para fazer aquilo que nós entendíamos importante para as nossas crianças, né? Então, foram 25 novas escolas entregues, sendo elas 7 equipamentos próprios, 18 creches comunitárias, também para a gente ir fazendo o atendimento da criança em creche, justamente por entender que é importante que a criança esteja num espaço educativo e de desenvolvimento, como eu relatei no início, com alimentação de qualidade, com uniforme escolar, material escolar. Os próprios Chromebooks com uma plataforma Matific que nós temos de matemática, que muito contribui para o desenvolvimento das habilidades em matemática. Formação de professores, nós tivemos a oportunidade de fazer um MBA, isso nos qualificou muito, né, enquanto profissionais, e aqueles que tiveram essa oportunidade. Criamos a função do coordenador pedagógico nas escolas, que é o articulador pedagógico, é aquele que vai fazer a coisa acontecer dentro da escola. Isso somado a um tanto de outras coisas que o Rodrigo fez em outras áreas, me faz crer que o Rodrigo deixa um legado muito importante para a cidade de Suzano. Cuidou de cada munícipe como se fosse seu familiar. Né? Viveu a cidade 24 horas por dia, nos momentos bons e também nos momentos ruins. Nunca deixou de ser uma liderança para nós que atuamos com ele ao longo desse tempo. Então, eu sou muito grata pela oportunidade de ter estado com ele e de testemunhar, porque eu estive com ele lado a lado, então eu sei o quanto a gestão do prefeito Rodrigo foi frutífera. E, Renata, o seu partido apoia a candidatura agora também do Pedro Isch à Prefeitura de Suzano, com o Said Rafu como vice. E eu queria que você falasse, na sua visão, como essa chapa poderia contribuir, de fato, para o desenvolvimento da educação em Suzano, ou, como você disse, continuar ajudando no desenvolvimento da educação em Suzano e atender às principais demandas da área. Exatamente neste sentido. Eu penso que o Pedro, que vou fazer um recorte, o Pedro Isch foi meu aluno, quando de primeira a quarta série, antigamente se chamava assim, então dos 7 aos 10 anos, Pedro foi meu aluno. Por isso eu digo para você desde o início que eu tenho 28 anos de magistério, então muitas pessoas já passaram por mim como alunos e eu tive esse privilégio de ter sido professora do Pedro. E não por isso, mas também por ter testemunhado a atuação forte que ele teve na saúde, principalmente no tempo de pandemia. E por ele ser, neste momento, eu considero que o Pedro ele é o único candidato que vai dar continuidade ao trabalho de tantas entregas que o Rodrigo fez por Suzano de 2017 até agora. Então, considerando que nós validamos que a gestão do prefeito Rodrigo foi a melhor gestão que Suzano já teve e que o prefeito e que o Pedro, neste momento, é o único candidato a prefeito que vai dar continuidade a esse trabalho, até por isso é apoiado pelo Rodrigo, é que nós temos que seguir com o Pedro, porque com o Pedro Suzano não para, e é isso que nós temos levado de mensagem para todas as pessoas com as quais dialogamos nesse processo de campanha. E já caminhando para o final, Renata, passou rápido, mas eu abro esse espaço para você fazer suas considerações finais, ao mesmo tempo que vou te fazer uma pergunta. Por que a população suzanense deve confiar o voto dela a você, Renata Priscila? Olha, Leonardo, então eu vou direcionar minha fala à população de Suzano. Fique à vontade. Eu quero muito aproveitar esse espaço para conversar com você, morador da cidade de Suzano, que assim como eu,
ama a nossa cidade e entende que a gestão do nosso prefeito Rodrigo Achiuchi fez muitas entregas e que Suzano não pode parar e a gente precisa seguir avançando, tanto com o Pedro na prefeitura, como numa renovação na Câmara Municipal, porque neste momento eu me sinto preparada pela trajetória que eu tive ao longo da minha vida, vivendo muitos papéis. Eu sei que eu levo para a Câmara Municipal todo esse legado e todo esse aprendizado, não só do ponto de vista teórico, mas principalmente do ponto de vista prático. Então, neste momento, eu falo com você, morador da cidade de Suzano, que me deu um voto de confiança para mostrar que, assim como eu fiz muito em muitos papéis que desempenhei, não vai ser diferente na Câmara Municipal. Uma mulher, professora, mãe, sensível, mas muito forte e dedicada. Por isso eu peço, no dia 6 de outubro, o seu apoio e o seu voto. Renata Priscila, 70777. Muito obrigada. Renata, eu agradeço muito pela sua presença, pela sua disponibilidade, por compartilhar suas ideias e projetos com a gente. Muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Leonardo, eu que agradeço. Quando assumi o desafio de ser candidata a vereadora, eu disse às pessoas mais próximas a mim que eu queria fazer uma campanha que fosse propositiva. Eu acho que a velha política ela não tem mais espaço nos dias de hoje e eu venho para dialogar com as pessoas exatamente aquilo que eu sei que é possível fazer e continuar fazendo, mas também renovar em vários pontos, trazendo esse frescor de quem nunca ocupou o espaço da Câmara, mas que tem muita vontade de fazer a diferença na vida das pessoas. Então eu só agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para novos diálogos, caso vocês vejam sentido. Muito obrigada. O prazer foi nosso. Obrigado, agradeço muito mesmo por estar aqui com a gente e agradeço a você que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Meu muito obrigado e até a próxima.